o anjo mensageiro para entregar a resposta das suas orações. Quem crê faz assim. Então, todo mundo vira para a porta lá. Todo mundo vira para a porta. Isso. É um ato de fé. Olha, um ato de fé. Aí depois nós começar a cantar a primeira frase, você pode virar para cá e a gente vai bater palma. Vai louvar a Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Pode soltar, maestro. Aleluia! E a igreja batendo palma e louvando ao Senhor. Vai lá! Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. E as palmas louvando ao Senhor assim, ó. Aleluia. O anjo Malá, ele atravessou os céus. A guerra já foi realizada. Os principados caíram por terra. E ele está aqui para entregar a tua resposta. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás. E a depressão, hein? Está derrotado, depressão está derrotada. Pelo sangue de Jesus, depressão está derrotada. E ansiedade está derrotada, ansiedade está derrotada. Pelo sangue de Jesus, também está derrotada. E a miséria está derrotada, a miséria derrotada. Pelo sangue de Jesus, a miséria derrotada. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. E para terminar assim, louvando ao Senhor, ó. Aleluia. Só o povo de Deus vencedor aplaude o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Nada melhor do que você acordar com uma mensagem, sabendo que Deus, Ele fala com a gente até quando a gente está dormindo. A Bíblia fala que Deus dá para a gente até quando a gente está dormindo, irmãos. Isso é maravilhoso. E essa palavra que Deus colocou no meu coração para eu pregar para você hoje, essa palavra é uma palavra que Deus já me deu, e todas as vezes é impressionante como Deus, Ele traz sempre essa palavra numa madrugada. Ele traz sempre essa palavra de um dia para o outro. E como Deus opera. Eu já posso dizer para você, pela fé que eu tenho, pela fé que Deus me deu, que
Deus não vai entregar nada para você hoje. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus não vai entregar nada para você hoje. Mas fala mesmo, fala para ele. A frase não terminou não. Ele já entregou. Amém, Jesus? Ele já entregou. Mas tem gente que está aflito. Tem gente que está sem dormir. Tem gente que está angustiado. Tem gente que está ansioso. Tem gente que está até depressivo. Mas aí vem um recado de Deus direto para você. Sem rodeio. Abra sua Bíblia em Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Olha o que diz. Deixa eu abrir a minha aqui. Embora eles vão colocar ali atrás. Isaías 41, versículo 8. Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, o meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disseste, tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Aí vem a palavra. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Irmãos, esse versículo é muito conhecido, mas já deve ter acontecido com você o que acontece comigo. Por mais que a palavra seja muito conhecida, mas quando a gente recebe a palavra no nosso espírito, da parte de Deus, ela tem um impacto diferente na nossa vida. É verdade ou não é? Ela tem um impacto muito diferente na nossa vida. E o Senhor Deus, Ele fala com todas as letras. Não tenha medo. Às vezes a gente fica temeroso pelo futuro, temeroso pelo porvir, até pelo fato das coisas que a gente escuta, das notícias que a gente ouve. E Deus, Ele vem e nos tranquiliza. Os desafios que temos pela frente, os compromissos que temos pela frente. E a gente fica meio que angustiado. A gente fica pensativo, preocupado. Mas a Bíblia Sagrada diz que a nossa preocupação, ela não vai alterar um côvado da nossa estatura. Que é para nós olharmos para as aves dos céus, para os lírios do campo. E nós temos que reter em nossos lábios a palavra de confiança, a palavra de fé e a palavra de esperança. Por quê? Porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que prometeu. E eu estou diante de pessoas que têm promessas de Deus em suas vidas. Aquele que lhe colocou nesse barco, aquele que lhe deu a promessa, aquele que lhe deu a direção, esse não falha. Nós só podemos perder para nós mesmos. Porque nós estamos ouvindo nessa noite, para nós não temermos, porque Deus é conosco. Mas nós temos na Bíblia pessoas que ouviram a mesma coisa e não permaneceram confiando em Deus. Eles preferiram dar lugar ao medo, preferiram dar lugar ao receio, preferiram alimentar dentro de si aquilo que Deus falou que não era para alimentar. Quem fez isso? Dá uma paradinha lá, vai lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 6. Juízes, capítulo 6, no versículo 6, que diz assim, ó: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
eles empobreceram bastante pela presença dos midianitas. Eles tinham tentado de tudo. E eles não tinham conseguido resolver o problema da colheita deles. A colheita deles estava sendo dizimada pelos midianitas. Os midianitas estavam prevalecendo contra um povo que era o povo de Deus, que era o povo de Israel. E aí chegou um período, um momento, que eles resolveram fazer a coisa certa. Eles resolveram clamar ao Senhor. É triste, mas a verdade é que muitas pessoas, elas só despertam para clamarem a Deus quando empobrecem muito. Eu estava conversando com um amigo hoje, ele me contou um caso que aconteceu na casa dele, e ele falou: pastor, eu não entendo, simplesmente eu não entendo o que aconteceu. Na hora que ele falou isso comigo, veio no meu espírito que eu estava diante de uma pessoa que tinha um chamado de Deus, que eu estava diante de uma pessoa que era um obreiro da casa de Deus, mas que Deus estava chamando ele há muito tempo, e que ele estava dizendo para o Senhor: espera, por causa das grandes dificuldades que ele estava passando. E eu pensei comigo, como é que eu vou falar isso para ele, meu Deus? E aí eu falei, bom, eu vou dar 3 situações para ele, acabei dando 4. Mas eu falei, aqui mais falou no meu coração, é que eu estou diante de uma pessoa que tem chamado para fazer a obra de Deus, que Deus já chamou, que está agindo como um Jonas, e por esse motivo, Deus está permitindo essas coisas para que haja um despertamento na sua vida. E falei algumas coisas mais pormenores com ele. E ele falou, apóstolo, o senhor não sabe de uma coisa. Ele falou, eu tive um sonho, que uma luz muito grande, que eu não conseguia enxergar quem estava por trás dela, me chamava, e eu dizia para essa luz, espera só um pouquinho. Eu falei, com Deus não existe espera. A gente pode esperar, mas Ele não. Com Deus, quando Ele chama, a gente tem que falar, eis-me aqui. Mas e as dificuldades, pastor? Aquele que chama é aquele que aperfeiçoa o caminho da gente. É aquele que joga por terra os nossos inimigos. Por que eu estou falando isso? Porque ele falou, pastor, eu tive que me desfazer disso, eu tive que me desfazer daquilo, eu tive que me desfazer daquilo. Eu falei, se você observar as tempestades que as pessoas enfrentaram na Bíblia, todos eles, antes de eles despertarem Jesus, antes de eles clamarem Jesus, antes de eles serem ministrados até no meio da tempestade, antes de eles serem tirados da tempestade, antes de eles vencerem a tempestade, antes de eles clamarem a Deus, antes de eles se consertarem, eles primeiro resolveram aliviar o navio com suas próprias mãos. Existem muitas pessoas que estão assim. A luta está grande, a vitória Deus deu para Deus tem a vitória para a pessoa, mas no caso dessa pessoa, essa pessoa ela não está acreditando no que Deus falou. E aí sabe o que essa pessoa faz? Ela tenta a priori resolver as situações com as suas próprias mãos. No seu caso, o que você tem que fazer, meu amigo? Eu falei para ele, você tem que voltar para essa luz que é Deus, que Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, que o diabo não vai te chamar para a obra. O diabo vai querer você longe da obra. E você tem que falar para Deus, perdoa, Senhor. Eis-me aqui. Faça comigo o que tu queres. Minha vida pertence ao Senhor. Se você fizer isso, eu não digo para você que seus problemas irão ser resolvidos, não. Talvez aquilo que está sabendo o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus tem de propósito na sua vida, pode até tentar se levantar mais ainda contra você. Mas fica firme, porque vai ser só por um período. Daqui a pouco você vai estar como águia na presença do Senhor. Por que eu falo isso, irmãos? Porque esse povo, antes de eles clamarem a Deus, eles tentaram resolverem as suas situações, fazendo cavernas, fazendo covas, agindo com as suas próprias mãos. Até que eles viram que não tinha jeito, que eles tinham que se dobrar. E quando eles resolvem se dobrar, quando eles resolvem clamar a Deus, Deus responde eles, olha só. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas,
Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, olha a palavra que o profeta disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós eu dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. O que ele está falando aí agora? Não temais. Qual que é a mensagem? Não temais. Qual que é a mensagem? O que o Senhor havia falado para eles? Não temais. O que você vai fazer com esse não temais que você está recebendo hoje? Você vai esquecer ele? Ou você vai levar ele com você? Para diante de qualquer tentativa do inimigo, de lhe entristecer, de trazer em você uma depressão, de trazer em você uma ansiedade, de trazer em você um conflito, sei lá. Você tem que estar com esse não temais dentro de você. Deus havia falado para eles. O que eles queriam? Eles queriam a solução na sua colheita. Eles queriam o fim dos midianitas. Eles queriam a prosperidade. Eles queriam que as coisas voltassem ao normal na vida deles. E quando eles clamaram a Deus, Deus não resolveu o problema deles de imediato. Deus veio e trouxe uma palavra. Quando a gente despreza algo da parte de Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele vai sempre bater naquela tecla com a gente. Ele vai sempre estar trazendo aquela mesma palavra, porque ali é que está a nossa bênção. Deus não veio e resolveu, mandou um fogo, fez como fez com Sansão, através de uma queixada de jumento, destruiu os medianitas logo de pronto. Deus não fez isso. Deus queria que eles consertassem algo dentro deles. E Deus vem e fala com eles. Eu falei para vocês não temerem os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, vírgula, ponto e vírgula, mas não deixe ouvidos à minha voz. Por que eu li isso? Porque eu disse no início, Deus ministrou no meu coração. Se Ele falou para não temer, irmão, é porque Ele está conosco. E se Ele está comigo, e se Ele está com você, eu não posso deixar que esse culto trabalhe só a minha emoção. Esse culto tem que trabalhar a minha fé. Porque se ele trabalhar só a minha emoção, eu só vou conseguir dizer que eu não temo nada porque Deus é comigo nesse ambiente. Mas se ele trabalhar a minha fé, se eu misturar o que eu estou recebendo com a fé, eu vou falar isso diante de qualquer situação. Eu vou falar isso diante de qualquer situação adversa contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha família, contra o ministério, contra seja o que for. Eu vou conseguir dizer isso diante do justo, diante do ímpio, diante do incrédulo, diante de qualquer pessoa. Essa palavra de fé, ela vai estar no meu lábio, nos meus lábios. Ela vai estar na minha boca e ela vai estar no meu coração. Deus está mandando essa mensagem para nós. Manda lá em Isaías, volta lá, Isaías 41, versículo 10. Deus está falando para Israel. Falando hoje na nova aliança, se remete à igreja. Versículo 10, não temais. Por que eu não vou temer? Deus fala, porque eu sou contigo. Qual que foi o erro deles? Deus disse para eles, não temam, e eles temeram. Eles passaram por um momento que parecia que Deus não era com eles. Irmãos, Deus não respeita, o diabo não respeita carteirinha de igreja, ele não respeita título de pastor, ele não respeita título de obreiro, ele não respeita se a pessoa estiver sentada aqui em cima ou se a pessoa estiver sentada aí embaixo. Ele respeita a palavra do Altíssimo, ele respeita a palavra de Deus. Jesus no deserto venceu com a palavra de Deus. Eu lembro que em Santo André, fazendo uma libertação, aquele demônio levantou uma possessão no meio do culto, olhou para mim e falou, tira essa palavra do teu coração para ver o que eu faço com você. E de fato, o diabo respeita a palavra de Deus.
Se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos em Cristo e a palavra dele estiver em nós, peça o que quiser, os céus estão abertos. Então esse não ter mais é para você levar para o resto da sua vida. Esse não ter mais tem 365 vezes na Bíblia. Então você pode usar um por dia. Todo dia você tem que acordar e dizer, seja o que for, não vou temer, porque Deus é comigo. Amém, Jesus? Seja o que for, eu não vou temer, porque Deus é comigo. Não despreze esse não ter mais que Deus está dando para você. Uma outra coisa que Deus fala nesse versículo, não te assombres. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Irmão, parece brincadeira que eu vou falar, mas tem gente que o diabo chega a querer intimidar tanto essa pessoa que ele chega a se materializar. Ele chega a fazer a pessoa ouvir a voz dele. Ele chega a se aparecer para a pessoa. Ele chega a sufocar a pessoa na cama. Ele chega a intimidar dessa maneira. Dessa forma. Eu já tive a oração de encarar ele frente a frente assim, orando por uma pessoa da minha casa. E na hora que eu vi aquela situação, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu fiquei assombrado. Quem que não vai assombrar? Só que aí Deus me deu Salmo 34, 7. Coloca o Salmo 34, 7. Olha só o que diz. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus me deu esse versículo e Deus disse para mim ainda mais. O diabo, ele está em derredor, bramando como um leão, procurando a que ele possa tragar. Mas os meus anjos, eles estão ao seu redor para te livrar. Então, para ele tocar em mim, ele vai ter que passar por cima de Deus primeiro. Para ele tocar em você, ele vai ter que passar por cima de Deus primeiro. E naquela hora, irmãos, eu intensifiquei a minha oração. E depois daquele dia, daquela oração, um membro da minha família, que estava usando cocaína, estava usando maconha e assim por diante, foi liberto naquela oração. Isso não foi nenhuma nem duas vezes que aconteceu isso. Quando nós entramos numa batalha espiritual, aconteça o que acontecer, Deus está dizendo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, teve uma situação que surgiu na vida de uma pessoa que o diabo foi e comprou a briga, o pastor foi e comprou a briga daquela pessoa. E o histórico que existia em relação àquela pessoa, que já tinha duas pessoas compradas a briga daquela pessoa, uma morreu e a outra caiu. Aí esse pastor estava conversando com outro pastor, e o outro pastor disse assim, ó, eu não entro numa batalha dessa. Você é doido. E o outro pastor entrou e venceu. Por quê, pastor? Porque depende muito do que cada um acredita. Sabia disso? Os sinais seguirão aos que crerem. Quem não crê, não vê sinais. Quem crê, vai ver sinais. Quem crê aqui? Pois é. Os sinais seguirão aos que crerem. Esse pastor entrou na batalha e venceu. O outro disse, eu não compraria essa briga de jeito nenhum. Eu sei o que é isso aí. Esse negócio é pesado. Pesado é o nosso Deus. Terrível é o nosso Deus. Tremendo é o nosso Deus. Varão de guerra é o nosso Deus. Então, dependendo, irmão, do que você acredita, você avança ou você é neutralizado.
Deus está dizendo aqui para nós, não temas porque eu sou contigo, e aconteça o que acontecer, não te assombres. O Salmo 23, vai lá no Salmo 23, no versículo 1 e o versículo 4. Olha o que diz o versículo 1. O Senhor, é uma afirmação, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Olha o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, nós precisamos confiar em Deus dessa forma. Nós precisamos confiar em Deus dessa maneira. O que acontece na nossa vida, seja de bom ou seja de ruim, não pode de forma alguma diminuir a nossa fé ou alterar a nossa fé. Nossa fé tem que ser firme, constante e abundante. Porque existem pessoas que eles só têm a fé dele enquanto as coisas estão bem. Mas a fé não é para ser colocada em prática na hora que as coisas estão bem. Na hora que as coisas estão bem, você só tem que continuar vivendo a fé e agradecer a Deus. A hora de você exercer a sua fé é quando tudo diz que não. É quando não há possibilidade nenhuma. Porque a fé não é trazer à existência as coisas que ainda não são, como se já fosse. O que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo que eu tenho que olhar para aquela área da minha vida, que ainda não estou vivendo o que Deus prometeu, e eu já tenho que ver aquilo materializado na minha vida. É isso. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, Ele disse assim, ó, faça como Zacarias. Entra hoje no templo. Entra hoje no templo, porque assim como ele teve a sorte de estar naquele dia no templo, orando por aqueles, oferecendo incenso por aqueles que estavam orando, você hoje tem a sorte de estar no altar também, e orando pelas pessoas. Entra e fala assim, ó, e agradeça. Entra e agradeça sobre essa palavra. Entra e agradeça. A gente precisa chegar no ponto igual o Salmo 40. Coloca no Salmo 40, por favor. Olha o que diz o Salmo 40. Esperei. Com o que, pessoal? Esperei nervoso, chateado, aborrecido, murmurando, reclamando, ansioso, depressivo, cheio de angústia. Como é que eu esperei? Fala para o seu irmão, tenha paciência. O que há de vir, virá. Você sabe por que há de vir, virá? Deus não vai te dar nada, Ele já te deu. Dá para você entender isso? Dá para você viver como se você já recebesse? Já recebeu? É isso que Ele está falando. Aí você chama a existência. Esperei com paciência no Senhor, que é a palavra. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Mas olha a situação que Davi estava quando ele fala isso. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Imagina a pessoa dentro de um lago horrível e um charco de lodo. Você já pisou no lodo? Dá para você se segurar? Como é que fica? Hã? Escorrega. É engraçado, você já deve ter tomado uns tombos por aí, não já? Também quando você vai atravessar um riozinho, você fala assim, que é de boa, vou dar um pulo aqui, vou dar um impulso aqui, eu chego lá. Irmão, quando você pisa no barro molhado, já era. Já era. Então imagine o Davi no charco de lodo, ali os pés, né, não conseguindo firmar os pés, e ele tendo paciência. A confiança que ele teve em Deus foi muito grande. E é nessa hora, irmãos, que a gente mostra para Deus que nós confiamos nele ou não. É nessa hora que a gente mostra para Deus. E Deus, o que ele fez? Deus pegou o Davi,
e pôs os pés dele sobre uma rocha, e firmou os passos dele. Continue. E pôs um novo cântico na minha boca. Quem estava com lamentação nos lábios aí, vamos mudar para celebração? Vamos mudar para celebração? Né? Chega de lamentação. Até porque a alimentação não cabe para nós hoje, porque Jesus já nos deu a vitória na cruz do Calvário. No Velho Testamento eles iam para a batalha, o louvor ele ia atrás. Né? Por que ia atrás? Porque depois da batalha fazia isso aqui, né? Voltava, virava assim. Aí o louvor ia na frente. E o pessoal ficava escutando lá da cidade, atrás dos muros, do acampamento. E aí eles vinham ministrando. Se eles estivessem ministrando lamentações, sinal que eles tinham perdido a batalha. Se eles estivessem celebrando, sinal que eles tinham vencido a batalha. Você percebe que o culto começa com louvor? Por isso que quando você estiver louvando, você tem que fazer o seu melhor. Porque você já tem que viver a sua celebração. Você já tem que viver a sua vitória. Conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. Aquilo não foi qualquer coisa não, gente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. É uma declaração, não é nenhuma promessa isso. É uma declaração, é algo que já foi realizado. Eu já tenho na minha vida. E já está à minha disposição no mundo espiritual. Já está à sua disposição no mundo espiritual. Aí ele começa o texto dizendo, Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? É necessário que nós vamos dar crédito. Por que o povo lá de Israel, lá diante dos medianitas, estavam perecendo? Porque Deus havia dado uma palavra e eles desprezaram a palavra de Deus. E tentaram resolver com a força do braço, não adiantou nada. Até que eles despertaram e clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, Deus teve que conscientizar eles. Então essa palavra que você está recebendo, ela não pode ficar aqui só não. Você tem que levar para a sua vida. Você tem que levar para a sua casa. Você tem que levar para a sua família. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Deus está contigo. Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Eu não sei que tempo você está vivendo, mas você tem que passar esse tempo louvando a Deus. Você tem que passar esse tempo confessando que Deus é na sua vida. Você não tem que passar esse tempo aí como um crente fracassado, não. Você tem que passar esse tempo como um crente de Deus. Alguém que crê na palavra de Deus, que acredita que essa fase vai passar. Você não tem que ser aquele crente de roda gigante, não. Você tem que ser, uma hora está aqui embaixo, outra hora está lá em cima, não. Você não tem que ser crente bipolar, não. Você tem que ser um crente firme, constante, abundante na obra do Senhor. Quando Daniel entendeu a visão, houve uma batalha nos céus. O anjo Malá, que era o mensageiro que estava trazendo a bênção para Daniel, ele foi interceptado por um príncipe da Pérsia. Esse anjo Malá não é guerreiro. O príncipe da Pérsia é guerreiro, que é um principado. Quem veio ajudar? Miguel. Então, guerreiro com guerreiro. O anjo Miguel venceu. O anjo veio até Daniel e falou, Daniel, muito amado, muito desejado. Desde o primeiro dia que você aplicou o coração a compreender, a entender todas as coisas, há uma batalha nos céus. E eu fui enviado a você por causa das tuas palavras. Então as nossas palavras não podem mudar. As nossas palavras têm poder. E as nossas palavras têm que permanecer de acordo com a palavra de Deus. O nosso coração precisa crer na palavra e a nossa boca precisa confessar a mesma. Independente do que estamos passando, independente do que estamos vivendo. Se Deus está dizendo não temas, é porque o medo estava presente. O receio estava batendo na porta. O futuro estava amedrontando você. E se Deus está falando não temas, Ele é um Deus que passeia na eternidade. Ele é um Deus que sabe, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. E Ele está dizendo, se você permanecer nele, você pode ter certeza, Ele não falha. A gente precisa permanecer nele. O povo saiu do Egito. Quando chegou na porta de Canaã, uma terra que eles já tinham entrado para olhar. E quando Deus te dá uma fé, você sabe que você entra na terra antes de possuir. Vou repetir.
Quando Deus te dá uma fé, você entra na terra antes de possuir, você já se vê lá. Não é assim que acontece? Hã? Não nasce algo dentro do seu coração? Porque o autor da fé não é você. O autor da fé é Ele. Então você começa a enxergar algo que você realmente é sonho para a sua vida. Mas antes de ser sonho para a sua vida, é um sonho de Deus para a sua vida, para a sua família, através de você. Agora, o que aconteceu? A Bíblia fala que Josué e Caleb, eles tiveram a mesma fé, desde quando Deus falou, até possuírem a terra. A mesma fé. O que Deus quer ver em nós? A mesma fé. Não deixe esse não temas aqui na cadeira da igreja. Leva para a tua vida em nome de Jesus, vaso. Leva para a tua vida. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou contigo. Eu te ajudo. Primeiro ele fala, eu te fortaleço. Salmo 89, versículo 18. Um homem que foi chamado por Deus e foi fortalecido por Deus. Salmo 89, versículo 18. Olha o que diz. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, Ele é o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso, está falando de Davi. Exaltei a um eleito do povo. Continue. Achei a Davi, meu servo, com o santo óleo ungir. Aí ele fala, com a minha mão, com a qual a minha mão ficará firme, e o meu braço, o quê? O que Deus está dizendo? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Sabe o que é isso? Favor de Deus. Davi tinha várias virtudes. Mas a que mais me chama a atenção é, e Deus era com ele. Porque eu posso ter tudo, mas se Deus não for comigo. Você pode ter tudo, mas se Deus não for com você. E dentro desse versículo, de um versículo, olha quantas coisas Deus tem para nos mostrar. O apóstolo Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eliseu, quando Samaria estava cercado, acorda, ele estava dormindo ainda, Samaria cercado, e o alvo era Eliseu. O moço de Eliseu, menino esforçado, acorda cedo, menino de Deus. Quando ele olha na janela, que ele vê aquele cerco, ele volta para Eliseu desesperado. E ele fala, meu Senhor, o que faremos? Existe o crente que ainda está assim. Mas eu tenho um recado bom para você. Assim como os olhos daquele moço se abriram, que Deus abra os seus olhos para que você enxergue que você não está sozinho. Porque quando o desespero vem, é porque a gente se vê sozinho. A gente esquece do que Deus falou, irmãos. Ele fala, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Você acredita que tem gente que acha que foi desamparado por Deus? Olha que absurdo, irmão. Deus não desampara ninguém, a gente é que se afasta. A gente que se afasta, a gente que toma a decisão errada. O Senhor Deus chega a dizer, para Jerusalém, 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 por que rejeitaste o Filho de Deus? Eu ia guardar você, Jerusalém, debaixo das minhas asas, como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Vai mexer com um pintinho de uma galinha para tu ver. Vai? Você vê a galinha lá, você não dá nada por ela, né? Mexe com o pintinho dela. Vai lá para tu ver se não tô, como diz o nordestino, não tomo uma carreira. Deus quer guardar a gente assim. Vem mexer comigo para ver. Teve uma irmã que eu falei assim, irmã, você tem que dar uma folgada. Pastor, é tanta aflição, o inimigo se mostrando aqui, se mostrando. Dá uma folgada. Como assim, pastor? Quem anda com você? É Deus. Então dá uma folgada. Dá uma folgada. Eu conheci um homem já hoje, né? Ele falou que quando ele era pequeno, a irmã dele era boa de briga. A irmã dele era boa de briga. E ele não era muito bom de briga, não. Ele apanhava dos meninos.
na escola. Aí quando ele estava com a irmã dele, irmãos, ele dava uma forgada. Deu para entender agora? Ele dava uma forgada. Aí ele estava sozinho, ele passava escondido assim para ninguém ver ele, né? Porque senão ele ia tomar um cascudo, sei lá, alguma coisa. Mas quando a irmã dele estava, vem cá, Dê. Vem cá. Sobe aqui. Pode ficar sem máscara mesmo. Isso. A minha irmã é boa de briga. É magrinha assim, mas você tem que ver, irmão. Isso aqui... luta que é uma brincadeira, irmão. Não é brincadeira. E eu não. Mas aí, irmãos... Vem cá, Felipe. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vocês são os que me dão cascudo. Vem cá, Dê. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Roberto. Também... Vem cá. Eu sei que você tem vontade de me dar um cascudo. Aí eu estou saindo da escola. Vai lá junto com a galera ali. Esse pessoal é os folgados, irmão. Tudo folgado. Não podia me ver. Vem cá, fininha. Não podia me ver que me dava um cascudo, né? Então o que eu fazia? Quando eu via eles, eu dava uma escondida. Eu vinha por trás, fazia de tudo para eles não me ver. Mas a minha irmã já tinha dado um couro em todos eles. A minha irmã, vou te falar um negócio, minha irmã era violenta, irmãos. Aí eu estou indo com a minha irmã, né, embora. Vamos embora, irmãzinha? Você me ajuda? Então vamos lá. Não, você já quer brigar, tá vendo como ele é briguento? Já quer arrumar confusão, né? Já quer arrumar confusão. Você só tem que passar só, tá? Só tem que passar. Tá bom? Fica aí, calma. Tem que passar só. Eu que sou folgado. Entendeu? Vamos lá. Vamos? Vem agora. Vem cá, minha irmã, vem cá. Vem agora, irmão. Vem. Agora vocês não são valentes não, né? Vem. Irmão, começa a folgar, irmão. Deus é maior do que esse inimigo aí, irmão. Você anda com Deus. Obrigado. Não vai me pegar lá fora não, né? Tem irmã que é assim mesmo, né? Misericórdia, irmão. Esses dias uma moça da nossa infância encontrou a Stephanie no Instagram e falou: oi Stephanie, tudo bem? Eu conheci seus pais, eles estudaram comigo. Eu fui inquilina da sua avó aqui em São Paulo. Ainda bem que a sua irmã, a Fabiana, né? A sua mãe, ainda bem que a sua mãe se converteu. Estou tão feliz por ela. O Paulo também, conheci o Paulo aqui. A sua mãe me deu uma surra. Graças a Deus que ele se converteu. Ela que devia ser a irmã folgada, né, irmão? Mas é mais ou menos isso, irmãos. Eu te fortaleço. O favor de Deus está com você. Voltando para aquele exemplo bíblico. O menino levanta e fala: que faremos? Aí o Eliseu fala: maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com ele. Aí o menino olha para um lado, olha para o outro e fala: o profeta é doido. Toda pessoa que é de Deus, ele não é muito bom da cabeça. Por isso que ele é confrontado no trabalho, dão risada dele. Imagina Jesus chegando na casa de Jairo, irmão, e falando assim: ó, a menina não está morta, ela está dormindo. A menina estava morta. Riram dele. Daqui a pouco ele sai com a menina. Eu não disse que ela não estava morta? Que ela estava dormindo? Não tenha medo de proferir a sua fé diante de quem quer que seja. Não tenha medo. Porque as pessoas, elas vão vir com fatos, para colocar diante de você, para te pressionar, para te colocar na parede. Se você deixar aquilo entrar, a sua fé vai a zero. Porque essa é a hora de você falar, diante de tudo e de todos, o que você acredita, irmão. Essa é a hora, mas ficam com medo de falar. Ai, pastor, vai que não dá certo. Nem fala. Porque se pensar assim é porque já não tem fé mesmo. Com Deus é sim, sim, e não, não.
Deus, Ele segurou uma palavra que saiu da boca de Elias, irmãos. A Bíblia fala que Elias, foi o Elias que disse, não vai chover, durante 3 anos e 6 meses. Não foi Deus que mandou ele dizer. Foi Elias que disse. Então tem coisas que eu e você, nós podemos trazer para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos negócios, porque nós somos autoridades ali, irmãos. Autoridade espiritual. Nós somos autoridade espiritual. Ah, pastor, mas se eu ver aí, né, Jesus cura, mas e essa pandemia? Jesus cura, mas e isso? Jesus cura, mas e aquilo? Jesus cura. Nada pode mudar a sua fé em Deus não, irmãos. Nada, até porque, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu penso assim, diante de qualquer situação, o que Deus mandou orar? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas eu sei também que existe a soberania de Deus que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele diz lá em Hebreus 9, 27, que está ordenado a morrer uma vez, depois vem o juízo. Não importa o desfecho, a minha fé eu vou proferir, e Deus, se Ele quiser cumprir a soberania dEle, quem sou eu para questionar? Eu penso assim. Quem sou eu para questionar? Por mais que Deus me use, eu use qualquer outra pessoa, um dia vai ser o dia da minha partida. Eu vou poder clamar de rasgar minha roupa, de rasgar tudo, e Deus vai falar assim, não, a minha soberania vai se cumprir agora. E não tem conversa. E o fato de Deus recolher, o fato de Deus levar, ou assim por diante, isso não muda, irmãos. Isso não pode mudar. É que nós estamos assim, o Evangelho, ele prepara um povo só para receber o fruto das suas orações. Por isso que para cada área da sua vida, você precisa ter uma palavra. Em qualquer batalha que você entra, você precisa buscar de Deus uma palavra. Porque aquela palavra vai ser o desfecho do negócio. É aquela palavra que vai ser o desfecho do negócio. Você quer ver uma coisa? A minha nora, orando pelos avós, os avós são de Jesus também. Um dia Deus mostrou, o anjo mostrou a mão dos dois, do avô e da avó dela. E o anjo virou uma ampulheta. Sabe o que é uma ampulheta, né? Virou uma ampulheta. 1 ano depois, um morreu, depois de 15 dias foi o outro. Os dois morreram com 70 anos. Significa o quê? 10 ciclos de 7 anos. Cumpriram certinho o tempo deles. Um morreu num dia, depois de 15 dias morreu o outro. O 14 são 2 ciclos de 7. O 15º é um novo ciclo, na glória com Deus. Aí, quando Deus decide, acabou, irmão. Acabou, aí não tem conversa. Mas o que Deus quer é que eu venha manifestar a minha fé. Diga amém, Jesus. Como é que o apóstolo Paulo morreu? Com fé ou sem fé? Com fé. Ele combateu o bom combate diante de todas as situações que ele enfrentou. Até diante daquilo que parecia ser derrota. Por quê? Porque ele pregou, apanhou, foi lançado na porta da cidade como morto. E quando todo mundo pensou que ele estava perdido, ele aparece de novo lá pregando. Ele não deixava de manifestar a fé dele porque ele levava chicotada, irmão. Ele não deixava de manifestar a fé dele porque ele era rejeitado, porque a fé dele era rejeitada. Ele é um exemplo de fé para a gente seguir. E se Deus está dando essa fé para nós, é essa fé que nós vamos seguir para a glória de Deus. O meu braço fortalecerá. O meu favor está com ele. Sabe quem pode tocar na tua vida? Só Deus. Quando a gente fala assim, pastor, tem um anjo da morte. Já ouviu falar no anjo da morte? A gente pensa que o anjo da morte é só da parte de lá de baixo, né? A Bíblia fala que o nosso Deus mata e dá vida. Empobrece e enriquece. Abate e exalta.
Ele é o Senhor. E quando um cristão, ele é recolhido, não é um anjo da morte lá de baixo que vem buscar. É o anjo da morte celestial que vem buscar. É o anjo da morte celestial. E ele vê os céus se abrindo. E ele sobe com Deus. Mas enquanto isso não chega, a gente vai manifestar nossa fé. E vamos declarar, o braço de Deus está conosco. Foi o que Eliseu falou. E orou e disse, abra os olhos desse moço, para que esse moço enxergue. E o moço enxergou também, pessoal. Ezequias também falou a mesma coisa. E Deus quer que a gente fale a mesma coisa. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Aqui Deus falou muito comigo também. Coloca para mim 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Continua. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus, olha, nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, o que Deus fez com ele? Deus o fez prosperar. Continue. Porque saiu e guerreou, tem que sair e guerrear contra os filisteus. Quebrou o muro de Gate, o muro de Abinel, o muro de Asdod, que é fortaleza, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Nós vamos reinar nessa terra entre os nossos inimigos. Allah fala assim, ó, e Deus o ajudou. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Irmão, isso aqui mexeu comigo porque às vezes a pessoa quer que Deus faz tudo. Quem tem que orar é você, quem tem que ler a Bíblia é você, quem tem que jejuar é você, quem tem que vir na igreja é você, quem tem que dobrar o joelho e orar pela sua família é você. Quem tem que sair e guerrear é você. Durante todo esse tempo que eu prego o Evangelho, nunca meus pastores foram na minha casa. Se eu não entrasse para guerrear, esperasse pelos outros, eu estava igual muitos estão aí se vitimizando, dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, ninguém liga para mim, nem pai, nem mãe, nem família, nem irmão, nem patrão, nem primo, nem pastor, nem irmão da igreja. Para com isso, irmão. Começa a se levantar e sabe para guerrear que Deus te ajuda. Diga amém, Jesus. Deus te ajuda. Quando eu enfrentei a luta no meu casamento com a minha esposa, ninguém sentou comigo para me orientar. Eu pegava a palavra do altar, colocava no meu coração e praticava a fé, levava para casa e Deus me ajudava. A melhor escola que tem é a escola do Espírito Santo. Essa é a melhor escola que tem. Porque na verdade, todos nós, quando ouvimos a palavra, já sabemos o que temos que fazer. Se ele não saísse, e não guerreasse, e não lutasse, ele tinha que sair, ele tinha que guerrear, ele tinha que lutar, e Deus ajudou. Davi se prontificou a lutar com o gigante. Foi Davi ou não foi? Saul estava? Israel todo estava? Davi olhou e falou assim, não, eu luto contra ele. Deus ajudou quem? Quem se prontifica. Deus ajuda quem vai à luta. Deus ajuda. Você pode ver, existem pessoas que têm oportunidade com várias pessoas. Ninguém presta para ela. É ou não é? Ninguém.
Ninguém faz nada por mim, ninguém faz nada. Fulano foi ruim comigo, Ciclano falou ruim comigo, falou mal comigo, o Beltrano nem parece que é da igreja, me maltratou. Meu irmão, vai à luta que Deus te ajuda, vai à luta que Deus te ajuda, vai à luta que Deus te ajuda e para com esses negócios. Porque se você lutar, você vence. Você vence. E Deus o ajudou. E sabe quem esse homem foi? Deus falou muito ao meu coração. Esse homem, ele foi tão ajudado por Deus, que esse homem foi conhecido até no Egito, que era a maior potência da época. Você sabe o que Deus está falando? Que não tem limite para você crescer. Pega essa palavra para você. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu também te sustento. Essa do sustento aqui você vai vibrar. Salmo 81. Salmo 81. Olha só. Versículo 13. 81, 13. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Escuta isso. Os que odeiam o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. Que coisa séria, hein? E o sustentaria com o trigo mais? Com o trigo mais? Deus tem o trigo para uns, mas Deus tem o trigo mais fino para outros. Pega essa aí para você. Isso está relacionado a dar ouvido, ó. Está relacionado a uma vida com Deus, uma obediência. Você quer o trigo mais fino? Deus tem para você. Mas ele faz uma exclamação, ele fala: ó, se o meu povo me ouvisse. Ouça Deus nas pregações. Aí ele fala aqui, ó: sustentaria com trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. O melhor mel que tem. Não sei se você já viu uma reportagem de como esse mel é tirado. É nas montanhas, lugares de difícil acesso. Melhor mel que tem. E sabe o que significa o mel na Bíblia? Novidade. Deus está dizendo aqui que Ele sustentaria com o trigo mais fino, e a sua vida seria uma vida que você viveria grandes novidades da parte de Deus. Grandes novidades é o que Deus tem para a igreja. Mas irmãos, abrindo um parênteses aqui, o que estão falando aí fora? Salvo uma vez, salvo para sempre. O que estão falando aí fora? Muita gente pregando aí fora. O mundo dentro da igreja. O povo sem compromisso. O povo não quer saber de dizimar, de ofertar, de ter compromisso com a obra. Estão igual aquele povo que está querendo livrar o seu navio da dificuldade, da tempestade com suas próprias mãos. Para um pouco e ouça a Deus. Faça o que a palavra de Deus diz. Deus tem um trigo mais fino para você, e Deus tem grandes novidades para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Voltando, olha um versículo só: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e agora o quê? Eu te sustento, com a destra da minha justiça. E os seus inimigos? Volta para o Isaías 41, 11, que a gente vai terminar agora. Deus tem esse mel para você. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Isso não é só espiritual, não.
Nunca atravesse uma obra de Deus. Nunca atravesse o caminho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nunca. Eu falo isso, irmãos, por quê? Porque o próprio Jesus deu um intimato em Saulo de Tarso. A vontade, irmãos, é que o capeta só sai e vai embora. A vontade de Deus era que só o capeta fosse para o lago de fogo, não é? Mas quantas pessoas ele não levou junto? Hã? Por quê? Porque nós temos o poder da escolha. Escolha estar do lado de Deus, escolha estar do lado do seu pastor, escolha estar do lado da palavra de Deus, escolha estar do lado do certo. Diga amém, Jesus. Do certo. Você pode ter certeza, irmãos, que ninguém vai atrapalhar o plano na vida de alguém, que Deus está nele. Você não tem inimigo, mas tem gente que se posiciona como seu inimigo. No seu coração você ora por todos. Você quer que todos se convertam, não é verdade? Mas as pessoas, elas é que fazem a escolha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um certo dia, Deus me deu 5 sonhos. E nesses 5 sonhos, levavam um carro que eu tinha. E já tinham levado do meu irmão. Tinha levado do meu irmão. E Deus me deu 5 sonhos. Então aqueles bandidos, eles iam levar o do meu irmão e já estava de olho no meu. Levaram na porta de casa. Quando eu tive esses 5 sonhos, eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu não plantei para o diabo colher, não. Eu não tenho nada a ver com Satanás. Eu sou do Senhor. Se o Senhor permitir que esses bandidos venham para levar o meu carro, ou o Senhor vai tampar o buraco daquela arma, ou o Senhor vai perder um pregador. Porque eu não vou dar. E Deus sabe quem a gente é. Deus sabe, sabia? Quem a gente é. E Deus sabe que quando eu me posiciono numa coisa, acabou. Estou saindo numa terça-feira de folga, tirando meu carro, tinha 2 rapazes, inclusive era um vizinho nosso, que estava por trás disso. Eles estavam atravessando, ele deu um toque no outro assim, e foi atravessar a rua. Quando eu olhei, eu não sei, um discutiu com o outro, e um atirou no outro. O que levou o tiro morreu, e o que atirou ficou louco. Eu sei o que Deus tem através da nossa vida. Eu já passei por outras experiências de morte já. E Deus preservou. Esse ministério é um milagre depois de tudo que eu e minha esposa passamos. É um milagre. Só Deus para fazer essa igreja ficar assim. Só Deus para dar esses irmãos abençoados para estarem do nosso lado. Só Deus para nos colocar numa televisão. E só Deus para abrir uma porta numa televisão aberta que nós vamos entrar em 2022. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. O meu braço, o meu favor. Não atravesse o caminho de um homem ou de uma mulher que Deus tem um propósito dele na vida dele. Porque Deus tem lado, gente. Sabe qual que é o lado de Deus? É a palavra. Pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foste na balança e não fosse achado em falta. E para Deus não tem título. Para Deus é a palavra. Porque Ele é Senhor dos senhores. E Ele é Senhor dos servos. Então não é porque eu sou líder de vocês que eu posso fazer o que eu quiser. Porque, pelo contrário, quanto mais é dado, mais é cobrado. Agora, vocês também têm contrapartida, o seu compromisso, a posição, o seu respeito diante da congregação, diante de Deus.
E se nós entendemos que quando Deus criou o caminho de Elias e da viúva, foi para abençoar o ministério de Elias e para abençoar os filhos da viúva, o filho da viúva, a casa da viúva, a gente vai ser bênção, um para o outro. Diga amém, Jesus? Pode ter certeza que a gente vai ser bênção um para o outro. E eis que vergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti, indignados contra ti, tornar-se-ão nada os que contenderem contigo, o quê? Perecerão. 12. Buscá-los-ás, porém não acharás, os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu comecei com não temas, vou terminar com não temas. Então não temas. Não sei o que você está passando, mas não temas. Tudo passa. O tempo de sorrir passa, o tempo de chorar passa. E todo tempo, a Bíblia fala, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Segura essa palavra para você.